Deixa eu ver se tá ligado aqui, peraí. Já? E aonde que esse microfone tá ligado, Maria? Vai lá no meio, vê se consegue falar. Então, vamos iniciar. Então, bom dia a todos. Estamos na formação dos anos iniciais, um percurso pelo mundo da alfabetização e letramento. Temos os nossos combinados, desativem os microfones, as câmeras e mantenham o foco e registrem tudo o que puderem. Nossa dirigente regional de ensino, Cláudia Regina Lazzarini Neves, a supervisora de ensino do Núcleo Pedagógico, Maria Paula Ferreira, o diretor de Núcleo Pedagógico, PCNP de Matemática, Heretiano Rodrigues Correia. Convidamos a nossa dirigente para ter uma fala conosco nessa manhã. Seja bem-vinda, Cláudia. Bom dia a todos. É um prazer falar com a rede estadual depois de um feriado prolongado como o que nós tivemos, né? Retomando aí com força total, presença de 100% dos alunos nas escolas estaduais. Isso é um momento muito aguardado por toda a rede, porque a gente sabe que para dar continuidade ao trabalho que precisa ser realizado, a gente precisa contar com a presença dos alunos nas escolas. Então, eu quero dar as boas-vindas aos presentes agora da rede estadual, todos os que estão participando desta formação, dizer que é muito bom falar com vocês e espero que esta manhã seja uma manhã bastante produtiva, de bastante elucidação daquilo que tem que ser feito, né, com relação aos anos iniciais. A palavra é sua, Paulinha. Muito obrigada a todos. Está sem áudio, Paulinha. Oi, Paula, bom dia. Vocês estão sem microfone, tá? Vocês devem estar com algum problema técnico aí.
Mas, passando aqui para desejar um bom dia a todos, um excelente trabalho. Essa é uma demanda que já temos, né, na rede, isso já está posto há um tempo, mas a gente vai ter essa demanda assim, aumentada consideravelmente para o ano que vem, agora, com o retorno das redes municipais também, e os nossos alunos também, que já são da rede estadual, temos essa demanda, né, essa defasagem de quase 2 anos fora da escola. Então, a gente tem que trabalhar juntos, cada vez mais fortalecer esse trabalho conjunto, coletivo, que é o que vai fazer toda a diferença para nós, né? Já temos experiências exitosas na rede estadual, aqui na nossa diretoria, então, isso provando que é possível, né? Que é possível a gente fazer, trabalhar e ter sucesso nessa empreitada. Não é fácil, mas temos que encarar toda essa demanda de frente e começar essa formação logo agora, ainda este ano 2021, vai ajudar muito que a gente consiga aí ter cada vez mais clareza, né, de todo esse trabalho que está pela frente, poder olhar para os nossos alunos, para as fragilidades deles e a gente fazer a diferença na vida deles, tá? Agora mais do que nunca, tá bom? Então, desejo a todos uma excelente reunião, passo a palavra. O nosso PCNP, Heretiano Rodrigues Correia, não está presente hoje, né? Foi atender uma demanda, e ele deixa um abraço e uma ótima formação a todos. A nossa equipe de humanas, né, formada pela Ana Cláudia, PCNP de História, Dulcineia, PCNP de Geografia, o Marcos Rodrigo de Filosofia e Sociologia, eu, PCNP de Educação Especial, e a Paula Cristina, dos anos iniciais. Temos a equipe de linguagens, a Ana Cláudia, PCNP de História, Dulcineia, PCNP de Geografia, desculpe, tivemos um probleminha. Temos a equipe de linguagens, a Camila, PCNP de Educação Física, a Débora, PCNP de Língua Portuguesa, Ensino Fundamental e Ensino Médio, o Josué Franco, PCNP de Arte, a Kátia Genaro, PCNP de Tecnologia, Rafaela, PCNP de Língua Portuguesa, Ensino Fundamental e Ensino Médio, e a Sandra Regina, PCNP de Língua Estrangeira Moderna. A equipe Matemática e Ciências da Natureza, a Alessandra Perticarrari de Biologia, a Ana Lúcia de Matemática, Heretiano Correia de Matemática e diretor do Núcleo Pedagógico, a Jaqueline Costa, PCNP de Projetos, José Ricardo, PCNP de Química. A nossa epígrafe de hoje: eu ouço e esqueço, eu vejo e me lembro, mas é fazendo que aprendo. Confúcio. Os nossos objetivos de hoje: refletir sobre o progresso do aprendizado na trajetória da escolarização à luz do letramento. Repensar a importância do compromisso com a formação integral. Propiciar reflexão sobre a leitura de mundo e a leitura da palavra. Impulsionar a busca pelo cuidado com o nosso coração. Eu convido agora a PCNP Paulinha para falar sobre o nosso coração.
Se nós formos pensar, né, pessoal, no nosso coração, quando nós falamos, olha, o que será que é bom para o nosso coração? Nós temos pensado aqui na equipe dos anos iniciais em sempre trazer aí uma reflexão sobre o nosso socioemocional. E a gente vai pensar, eu faço uma alimentação saudável, eu estou sempre controlando aí a pressão arterial, estou sempre de olho no colesterol, eu controlo a ingestão de açúcar, eu estou tentando manter o peso adequado, praticar uma atividade física. Isso é muito bom para a nossa saúde em todas as áreas. Porém, quando nós pensamos com o cuidado em relação aos nossos sentimentos, às nossas emoções, cuidando tanto das pessoas, cuidamos dos alunos, cuidamos da casa, cuidamos do esposo, da esposa. E quem cuida do nosso coração? Quem cuida de nós? Aí nesta manhã, para aquecer a nossa formação, nós queremos aí que vocês pensem qual é o coração que você está se identificando nessa manhã. Como está o seu interior? Você está aí como essa película de vidro sensível? Será que você está aí como uma pedra, tantas decepções, tantas percas? E a gente vai criando uma certa defesa, né? Ou será que você está aí florescendo com essa florzinha aí dentro do seu coração? Ou será que tem algumas escamas sendo retiradas do seu interior, algumas casquinhas de feridas? Será que tem uma pessoa aí te ajudando a empurrar esse coração e você continua de acordo com os ventos da vida, você continua aí remando contra a maré? Ou será que seu coração está cheio de cicatrizes? Hoje, se vocês me perguntassem, o meu coração está esse vermelho aí, bem bonito. Porque eu estou muito alegre, estou muito realizada de nós podermos estar aqui nessa manhã, neste momento, com a rede estadual. Estivemos aí até agora com a rede municipal e hoje nós temos essa oportunidade de estar aí trocando umas ideias, realmente fazendo esse percurso com vocês. Queremos convidar agora o nosso PCNP, Josué de Oliveira Franco, PCNP de Arte. Josué, a palavra é sua. Bom dia, tá me ouvindo, Paula? Bom dia a todos. Realmente é um prazer estar aqui nesta manhã para falar um pouquinho desse assunto que é tão importante, né, que a Paula vai tratar aí, que é a alfabetização e letramento. Nós sabemos que são atividades distintas, mas que elas devem ocorrer simultaneamente. Eu falo que trabalhar a alfabetização e o letramento é algo que chega a ser prazeroso para aquele professor, como eu falo sempre, né? Quando a gente usa a nossa sala de aula como um espaço de pesquisa, trabalhar a alfabetização e letramento em qualquer nível, né, da escolaridade é algo muito interessante que nos dá um certo prazer. Parafraseando aí a Magda Soares, que é uma especialista em alfabetização, ela vai dizer que alfabetizar é usar de tecnologia, né? Que é algo muito simples, mas assim, como segurar o lápis, o fato de segurar o lápis, a gente vai pôr muita pressão ou não para escrever. Tem alguns critérios, né? Se escreve de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então ela vai dizer que é uma tecnologia que a gente precisa se apropriar dela e transferir para aquele que a gente pretende ensinar. Uma pessoa alfabetizada, a gente já aprendeu, né, que é aquela que sabe ler e escrever. Já uma pessoa letrada é aquela que tem a prática, a habilidade e até mesmo o prazer pela leitura e escrita de diferentes gêneros, né, de textos, de diferentes suportes, portadores e ler em diferentes contextos ou circunstâncias. É usar a leitura, digamos assim, socialmente, né? Então, o letramento é quando você está além do decodificar, é atribuir sentido ao texto, indo além do que está escrito, relacionando, né? A gente acaba relacionando com outros textos e com as nossas experiências vividas, com as experiências vividas da criança, do adolescente. É quando a gente vai lendo e adivinhando o que vem a seguir, né? É ler nas entrelinhas. E a gente só
se torna letrado quando a gente tem essa prática realmente aí da leitura e da escrita. E nada melhor quando a gente tem alguém, ou seja, um professor leitor ou alguém que escreve para nos apoiar. Eu vou fazer a leitura de fruição desta manhã e eu acabei encontrando um texto que eu acho muito interessante, que na realidade é uma crônica, né, do Rubem Alves, do livro Ostra Feliz Não Faz Pérola. O nome do texto é Como Ensinar. Se eu fosse ensinar a uma criança a arte da jardinagem, não começaria com as lições das pás, das enxadas e das tesouras de podar. Eu a levaria para passear por parques e jardins. Mostraria árvores, falaria sobre suas maravilhosas simetrias e perfumes. A levaria a uma biblioteca para que ela visse nos livros de arte os jardins de outras partes do mundo. Aí, seduzida pela beleza dos jardins, ela me pediria para ensinar-lhe as lições das pás, das enxadas e das tesouras de podar. Se eu fosse ensinar a uma criança a beleza da música, não começaria com as partituras, as notas e pautas. Ouviríamos juntos as melodias mais gostosas e lhe falaria sobre os instrumentos que fazem a música. Aí, encantada com a beleza da música, ela mesma me pediria que lhe ensinasse o mistério daquelas bolinhas pretas escritas sobre 5 linhas. Porque as bolinhas pretas e as 5 linhas são apenas ferramentas para a produção da beleza musical. A experiência da beleza tem de vir antes. Se eu fosse ensinar uma criança a arte da leitura, não começaria com as letras e as sílabas. Simplesmente leria as histórias mais fascinantes que fariam entrar no mundo encantado da fantasia. Aí então, com inveja dos meus poderes mágicos, ela desejaria que eu lhe ensinasse o segredo que transforma letras e sílabas em histórias. É muito simples. O mundo de cada pessoa é muito pequeno. Os livros são a porta para um mundo grande. Pela leitura, vivemos experiências que não foram nossas, e então elas passam a ser nossas. Lemos a história de um grande amor, e assim experimentamos as alegrias e dores de um grande amor. Lemos histórias de batalhas e nos tornamos guerreiros de espada na mão, sem os perigos das batalhas de verdade. Viajamos para o passado e nos tornamos contemporâneos dos dinossauros. Viajamos para o futuro e nos transportamos para mundos que não existem ainda. Lemos a biografia de pessoas extraordinárias que lutaram por causas bonitas e nos tornamos seus companheiros de lutas. Lendo, fazemos turismo sem sair do lugar. E isso é muito bom. Rubem Alves, Como Ensinar, do livro Ostra Feliz Não Faz Pérolas. Bom dia a todos. Paulinha, com a palavra. Muito obrigada pela sua participação nessa leitura de fruição, que foi muito importante para nós. Obrigada. Como é maravilhoso, né, Maria Lúcia? Eu e a Maria Lúcia, nós estamos aqui nos anos iniciais, nessa construção, e cada PCMT que nos acompanha aqui nesta manhã, é gratificante nós podermos ouvir uma leitura em voz alta, ir aí construir o sentido, construindo ideias. E nessa construção agora, eu peço para a Maria Lúcia fazer essa contextualização do nosso trabalho, né, Maria? A palavra é sua, Maria. Muito prazer imenso trabalhar com você, viu? Igualmente, Paulinha, é muito bom. E vou falar um pouquinho na construção do processo. Sabemos que os alunos já possuem um contato com o letramento muito antes de chegarem às escolas. Esse encontro de hoje é o resultado de análise de dados em nossa diretoria. E por meio do trabalho com o MMR, nós elaboramos uma ação com o foco de realizarmos encontros formativos
com ênfase no letramento e alfabetização, e articulado com a equipe pedagógica do núcleo e a supervisão, né? Então, nós agradecemos desde já o trabalho que vocês estão realizando nas escolas, né? E pedimos que esse momento seja bem proveitoso para a nossa prática. E aproveito a oportunidade porque quero salientar que em relação à educação especial não é diferente, né? Os alunos também possuem um contato com o letramento desde cedo, através das informações contidas, né, que nós já vimos nos outdoors, nas placas de rua, nos rótulos, né, entre outros. E é a função da escola, né, formalizar esse conhecimento através do seu professor. E é necessário que este compreenda que alguns alunos necessitam de um tempo maior para aprender, necessitam em utilizar alguns métodos de forma a adaptar as atividades da sala de aula. Como exemplo disso, transformar, né, alguns textos em imagem para a criança possa relacionar a palavra ao objeto. Utilizar brincadeiras como maneiras de facilitar o aprendizado, né, desses alunos e procurar focar nas habilidades que eles possuem, né, e utilizá-los como estratégia nas suas aprendizagens e não ficar focado na deficiência que possui, uma vez que, mesmo tendo característica, estereótipos, né, em determinadas deficiências, ninguém é igual, né? Então, focar sempre nas potencialidades, habilidades e nos interesses, né, que esses alunos possuem para que tenham uma aprendizagem. Lembrando que todos têm o seu tempo, mas que todos aprendem. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora para Paulinha. Muito obrigada, Maria Lúcia. Muito bom aí essa sua construção de pensamento para que possamos perceber que todos os alunos, independente das suas fragilidades, das suas limitações, cada um tem um tempo, um mais rápido, outro mais curto. E nós estamos agora percorrendo esse universo encantador. E alguém poderia falar assim, Paulinha, por que é encantador? Quando nós pensamos aí essa arte de transformar os sons em palavras, nós podemos dizer que é uma verdadeira tecnologia essa ação que os professores podem colaborar. Nós estamos aí no 6º ano, estamos aí na primeira série do médio, e nós estamos nos deparando com um processo de alfabetização de alguns alunos, com entraves, com problemas, com dificuldades, e em contrapartida estamos aí diante de uma pandemia, a qual houve um retrocesso. Mas aí pensando na progressão desse aprendizado, o aluno ele chega lá na educação infantil, ele vem aí para o 1º aninho, até o 5º aninho, no ciclo 1, no ensino fundamental 1, e aí nós vemos que ele é lançado sementes, o professor vai lançando semente, e ele chega aí nesse 6º ano e o professor vai lançando a sementinha do conto, a sementinha da história em quadrinho, das fábulas. Ele já tem um repertório aí de gêneros textuais do 1º ao 5º ano, mas o professor do 6º ano, ele tem aí essa capacidade, ele tem essa oportunidade de potencializar ainda mais essa leitura desses contos, desses gêneros textuais. Aí o aluno vai chegando no 7º ano, o professor trabalha muito com narrativa de aventura, com essas produções. No 8º ano trabalha com receitas, com bulas, com textos injuntivos. O que a gente está pensando? A gente está lá naquela tipologia de narração, de descrição, de informação, de injunção.
que seria instruir, informar, fazer o aluno relatar, fazer o aluno criar, o aluno narrar histórias. Nós vamos chegando no 9º ano, a árvorezinha está crescendo aí, a sementinha já se transformou na planta, a plantinha já está uma árvore pequena, e no 9º ano a gente já espera que os nossos alunos façam um texto de opinião, que eles já comecem a expor as suas ideias, argumentar. E quando nós estamos na primeira série do médio, nós estamos com um grande desafio. Nós temos aí, em linguagens, nós temos esse texto nas mãos e nós conseguimos construir com que esse aluno, desde o 6º ano, ele tivesse esse contato com uma gama de gêneros textuais. E nós queremos, é o desejo de todo professor de língua portuguesa, né? De todo coordenador, que na 3ª série do ensino médio o aluno esteja como essa árvore, com bastante repertório de gêneros textuais, com muita cultura, mas para ele conseguir construir esse texto dissertativo, ele precisa conhecer o tema, precisa conhecer as ideias do texto, expor as ideias, saber argumentar, se posicionar, concluir essa argumentação com soluções. E como que a gente lança essa semente? É desde o 6º ano. Então, nós estamos aí muito agraciados na língua portuguesa de podermos ter essa parcela de contribuição ímpar. Eu falo que é uma parcela oficial, que o professor ele vai aí repertoriando, ele vai possibilitando. E nós temos na nossa base nacional comum, dentro dessa base, nós temos o currículo em ação, e nós temos o caderno do São Paulo Faz Escola. E qual que é essa ideia? E o que veio para colaborar? O material do Aprender Sempre, que está focando aí nas habilidades essenciais. Então, nós estamos aí diante dos materiais, dos acervos, de todo esse repertório. Veio a pandemia, nós temos aí em mãos essas habilidades essenciais, que é o mínimo que esse aluno precisa para ele chegar na próxima série, mas nós vemos muitos alunos com dificuldades, com problemas de alfabetização. E quando nós vamos lá nas competências gerais da BNCC, o que ela diz? Que o professor ele vai trabalhar o conhecimento para o aluno conseguir valorizar, para o aluno elevar o pensamento crítico, criativo, o repertório cultural, para o aluno se comunicar melhor. Nós falamos da cultura digital, no projeto de vida, que o aluno precisa argumentar, o aluno precisa se conhecer, se compreender, ele precisa se posicionar nessa diversidade humana. Nós falamos que o aluno tem uma responsabilidade social, e tudo isso que está previsto lá nas 10 competências gerais da BNCC, se nós fôssemos, pessoal, estudar um por um, uma por uma, o que nós iríamos chegar à conclusão? Realmente, o letramento, o trabalho com o multiletramento, ele se faz mais do que necessário. Eu preciso percorrer esse caminho para que eu possa, vamos dizer, textualizar estes alunos, familiarizar este aluno nessa construção do seu projeto de vida, para adentrar nessa cultura digital. E nós temos, pessoal, um compromisso muito grande, que é o compromisso com a educação integral. Quando a gente fala de formação integral, o que nós estamos falando? Nós estamos pensando que nós vamos colaborar com essa criança, com esse adolescente, com esse pré-adolescente. Ele vai lá aprender a codificar os signos, decodificar, ele vai aprender a juntar as letras para formar as sílabas, e ele vai estar diante de um texto, numa questão aí social, numa situação social, ele vai ler e ele vai conseguir contextualizar, ele vai conseguir se posicionar. Nós estamos pensando aí no sentido intelectual, físico, não somente. Nós estamos pensando também na cultura desse aluno, estamos pensando também no
emocional desse aluno. Então, quando a gente fala em compromisso com formação integral, com educação integral, nós estamos voltando lá no fundamento principal do nosso currículo, que é tornar um cidadão autônomo, consciente, uma pessoa que se posiciona na sociedade. Como que essa pessoa se posiciona? Com o nosso apoio, com o nosso repertório. Eu sempre falo que o aluno não é do município, o aluno não é do estado, o aluno não é da rede particular, da rede federal. O aluno é nosso. Então, você está lá na escola, a escola que você está, o aluno é seu. E na estrutura do nosso currículo paulista, nós temos lá uma introdução, um histórico, uns fundamentos pedagógicos. E o que é interessante pensar nessa estrutura? Desde a etapa da educação infantil, etapa do ensino fundamental, do ensino médio, o texto é o elemento chave para a construção de qualquer disciplina. Se nós formos trabalhar geografia, nós vamos utilizar o letramento. Se nós formos a trabalhar a matemática, nós vamos utilizar o letramento matemático. Se nós formos trabalhar ciências, nós vamos utilizar o letramento. A ideia que eu preciso para o meu componente, qual que é o meu organizador? Qual que é o meu componente principal? O meu componente, a minha disciplina, é língua portuguesa. Mas qual que é o eixo central para nós trabalharmos esse letramento? Qualquer disciplina, qualquer área. Por isso que hoje a gente trabalha muito por área. É o texto. Então, quando a gente fala de letramento, quando a gente fala de multiletramento, esses são caminhos que eles vão nessa construção desse conhecimento. Que missão que nós temos como titulares de língua portuguesa? Nós temos uma missão com a língua. Olha que coisa maravilhosa. Alfabetizar, eu vou fazer o aluno ser capaz de ler e escrever. Eu vou explicar para o aluno, eu vou conseguir ensinar para o aluno que ele vai juntar as letrinhas e juntando as sílabas eu formo as palavras. E o letramento é a condição que eu vou dar para esse cidadão, para esse aluno se posicionar diante do texto, se posicionar diante da sociedade. Então, uma riqueza muito grande a estrutura do nosso currículo paulista, pessoal. Aí, se nós formos dar mais um percurso, Paula, vamos dar mais uma volta aí? Então, vamos adentrar mais um pouquinho? Tem características, especialidades, inovações do nosso currículo em ação. O que o nosso currículo em ação prevê? Ele prevê desenvolvimento de competência socioemocional, de forma que antigamente tinha professor que nós ouvimos na sala do professor, o que ele falava? Não, eu vou trabalhar o currículo, eu vou trabalhar o conteúdo, eu vou trabalhar só o meu pedaço, só a minha habilidade. Hoje não. A pandemia, principalmente, evidenciou muito, e tinham professores titulares de cargo que sempre trabalhou o socioemocional, sempre percebeu essa importância, mas isso já previa no nosso currículo. Foco no desenvolvimento de habilidade de competência. Então, eu vou fazer o aluno competente, eu vou fazer o aluno ter conhecimento, o aluno conhecer, e a partir daí ele vai aprender a utilizar aquele conhecimento para a realização de determinadas habilidades. Então, o currículo também já previa as 10 competências gerais, a valorização das tecnologias e a importância do projeto de vida. E o que o currículo também já previa, pessoal? Desenvolvimento do letramento e do multiletramento. O que é isso? É a multiplicidade das linguagens. Então, nós temos aí os textos impressos, textos digitais, textos de mídias audiovisuais, tem uma diversidade cultural. Hoje nós vemos aí professores de língua portuguesa que estão aqui conosco, nós estamos aplaudindo, professores fazendo podcasts, professores fazendo aí devolutivas de AP, professores fazendo aí leitura em voz alta, tudo através de uma transmissão pelo centro de mídias, uma transmissão pelo YouTube. A escola, o que aconteceu? Os muros da escola se abriram.
esse letramento, esses multiletramentos, nós já vemos aí que fazem parte do trabalho. E a Magda Soares, pessoal, nós temos um livro que nós estamos estudando, nós estamos trabalhando, que ele chama Alfaletrar. E quando nós vemos esse nome aí, a Magda Soares, ela é doutora, ela é livre docente em educação, ela é especialista aí na área do centro de alfabetização. Quando nós olhamos para esse livro dela, Alfaletrar, o que vem na nossa cabeça? A alfabetização e letramento. E nós sabemos que a linguagem escrita, sem ela, nós não conseguimos sobreviver, porque ela é necessário para o aluno continuar o processo dele de escolarização. Então, o aluno começa lá no primeiro aninho, ter os seus contatos com os gêneros textuais, com as palavras, mas nós sabemos que ele vai sair dessa terceira série do ensino médio, nossa alegria que ele faça um cursinho, esse é o nosso desejo, que ele entre numa faculdade, que ele se posicione aí num trabalho. E quando nós falamos de alfaletrar, a alfabetização não é só aprender um código, não é só decodificação. Eu aprendo o quê? Um sistema de representação. Então, nós ouvimos o som, que é o fonema, e vamos transformar em grafema. Então, estes sons dessa fala, eles representam aí a escrita, alfabetizar, ele vai representar. E quando eu penso isso, que esse sistema alfabético, pessoal, não é só um código, não é algo que eu vou memorizar letra, vou memorizar som, é algo que eu vou compreender. E quando o professor entende que essa transformação de sons em fonemas, ele é por parte da compreensão, nós vamos perceber que podemos ajudar muito essas crianças lá no 6º aninho, podemos ajudar muito essas crianças lá na primeira série do médio, dependendo da forma como nós prepararmos a nossa aula. E o letramento? O letramento, eu vou possibilitar que o aluno tenha estratégias de leitura, estratégias de escrita, o aluno ele já vai se posicionar diante desse sistema alfabético no seu uso social. Então, o aluno vai ler, ele vai interpretar, ele vai produzir texto. Então, nós não vamos alfabetizar por alfabetizar, nós vamos alfaletrar. Nós vamos fazer com que esse aluno aprenda aí o processo de construção de escrita, mas saiba construir sentido, saiba se posicionar com escolhas, com vontades, com desejos. E para nós aquecer ainda mais aí essa conversa, essa reflexão, tem um trecho de um fragmento do livro do Paulo Freire, que chama A Importância do Ato de Ler, que ele diz assim: ao ensaiar escrever sobre a importância do ato de ler, eu me senti levado e até gostosamente a reler. Quando ele fala que ele se sentiu gostosamente a reler, ele está colocando em pauta, ele está colocando em evidência algo que ele foi para transferir para o papel, mas ele precisou lembrar de experiências da sua infância, experiências da sua mocidade, experiências da sua adolescência, e aí ele vai produzir uma crítica, ele vai produzir aí uma ideia sobre aquilo que ele está lembrando. E ele diz assim: a ideia de ler não se esgota na decodificação pura da palavra ou da linguagem escrita. Essa ideia, ela se posiciona para uma leitura de mundo. Então, quando a Maria Lúcia falou com vocês que o aluno chega na sala de aula, ele já tem um repertório, ele já tem aí uma leitura de mundo, nós sabemos que esse aluno, desde bebê, é que nós pensamos na fala. A fala, ela é o quê? A fala, ela é inato. Qualquer momento a gente sabe que o bebê vai falar e de repente ele começa falando. Só que a escrita não. A escrita, ela é processo que precisa ser ensinado. E quando eu propicio, quando eu proporciono esse momento para o aluno começar a reler, a ler, a pensar,
eu já estou mobilizando que ele traga à memória aquilo que ele já tem uma bagagem, que nós falamos que ele não é raso, né? E o Frank Smith, pessoal, ele diz assim: existem vários termos que podem ser utilizados para verificarmos o conhecimento que trazemos nas nossas mentes o tempo todo. E o Frank Smith, ele fala assim: conhecimento prévio ou informação não visual, que é aquele conhecimento que fica guardado lá no cérebro do adolescente, da criança, e esse conhecimento, a partir daquilo que ele vai vendo, que ele vai tendo contato, através dos olhos dele, ele vai ampliando a sua construção de sentido, ele vai ampliando a sua ideia. E o Frank, ele complementa: esta base do entendimento é também chamada de estrutura cognitiva. Se nós fôssemos trocar aí em miúdos, se nós fôssemos desmistificar essa ideia do Frank, o que nós íamos pensar? Cognitivo é conhecimento, estrutura é organização. Então, o aluno, ao se deparar com o texto, ao se deparar com as letras, ao se deparar com as sílabas, com as palavras, ele vai organizando um modelo, ele vai organizando aí uma ideia, e ele vai interagindo com esse professor que é mediador, e é esse professor, com toda a coerência, com toda a paciência, ele vai respeitando essa leitura que ele já traz, esse letramento que nós falamos que não é valorizado pela escola, que nós valorizamos mais o letramento daquelas práticas, daqueles procedimentos que nós vamos impor de acordo com o nosso currículo. Mas nós sabemos bem mais do que jamais nos ensinaram. E a Joycelene Giasson, ela diz assim: a compreensão na leitura não pode dar-se se não houver nada com que o leitor possa relacionar. Então, um aluno, ele não vai trabalhar um texto pelo texto. Quando a gente fala isso, o professor, quem que escolhe o texto? É sempre o professor que escolhe. O aluno está lá na sala de aula, eu escolhi o texto, eu imagino que a sala vai gostar, e nós já temos aí depoimento de professores que, quando possibilita que o aluno escolha o texto, a gente percebe que tem uma interação maior, e hoje em dia os professores possibilitam muito isso. Por quê? O aluno, ele vai lá, segundo a Joyce Giasson, ele vai estabelecer relação entre o novo, que é aquele texto, e o conhecido, que é o conhecimento que ele já tem. E às vezes tem aluno na sala que já conhece esse texto. Olha que coisa boa, olha que repertório que eu posso ampliar com aqueles alunos que já conhecem determinados textos, que já conhecem determinados gêneros. E o Jean Falkenbert, ele diz assim: tanto para um leitor iniciante como para um leitor efetivo, ler é mobilizar tudo quanto se conhece. Quando a gente faz esse percurso pelo letramento, a gente tem a nossa amiga que vai nos ajudar hoje, que é a Sônia Kramer. Quanto mais o aluno lê, com orientação e mediação do professor, mais ele vai ter autonomia para processar outros textos, e mais ele vai ter capacidade de perceber como é importante produção textual. E aí a professora, desde o 6º aninho, qual que é a ideia, qual que é o foco? Uma construção de uma herança cultural, uma herança que não vai terminar na 1ª série do médio, não vai terminar na 3ª série do médio, uma herança que vai possibilitar aí a vida toda desse aluno, desse adolescente. E a Sônia Kramer, pessoal, ela também fala assim: linguagem escrita é sobretudo linguagem, assim a compreendo. Enquanto linguagem, ela aguarda a possibilidade de recuperar a história, de imprimir marcas, de conferir sentido, de fazer sentido das coisas. Então, o que ela quer dizer? Toda escrita é uma reescrita, e como tal, a escrita é confronto, é encontro, é desencontro, é diálogo. Tem professor que já teve essa experiência, ou tem quase todos os dias essa experiência, de trabalhar um texto, e depois que você fez aquela leitura em voz alta, depois que você permitiu também que eles tivessem uma leitura silenciosa,
você faz aí uma leitura compartilhada, cada um lê uma parte, e você vai possibilitando aquelas inferências, vão construindo sentido, e você recolhe os textos dos alunos e você pede para ele fazer uma reescrita individual. Aí depois que ele faz essa reescrita individual, se você trabalhar uma reescrita em dupla, você percebe uma riqueza muito grande nesse encontro da ideia de um aluno com o outro aluno. Porque ao reescrever, ele vai trazer todas as ideias do autor. E ele vai se posicionar sobre aquele texto. E quando a gente vai lá possibilitar no Data Show ou na lousa, qualquer recurso, hoje nós temos um monte de recursos, podemos colocar o texto lá para os alunos na sala de informática e vamos reescrevendo junto, olhando no Data Show, nós percebemos que esse confronto entre colocar a ideia do aluno, aquilo que ele escreveu, claro que você vai pedir aí a permissão dele para você reproduzir esse texto para a sala, sem pôr o nome dele, nós percebemos que isso que a Sônia Kramer está falando, ele possibilita realmente, pessoal, um diálogo. Então, o que nós estamos querendo aí nesse percurso nesta manhã? Essa escrita, ela representa algo vivo, ela representa algo novo e, ao mesmo tempo, ela está retratando o velho, porque o aluno já está mobilizando sentimentos, já está mobilizando ideias, e tem aluno que fala assim, nossa, gente, por como que eu errei isso? Olha, ele volta lá no livro, ele volta lá no texto, ele volta lá na questão e ele percebe que ele errou de bobeira. Então, o que a Sônia Kramer fala com a gente, assim, nesse pensamento? É um velho novo, é um novo velho, é um processo que rasga, é um processo que tece as palavras, rasga e tece a história. É um processo de ir e vir. E quem já não se deparou aí como professor com essa perguntinha? Professor, quantas páginas? Para que é para ler? É para ler? Ai, professor, é para copiar? E nós vamos pensar aqui nesta manhã, por que será que o aluno pergunta quantas páginas? Por que será que o aluno ele fica tão perturbado quando nós colocamos um texto, um número maior de páginas aí para ele estar lendo? Um texto longo, parece que está tão sem graça, parece que está tão chato. E quando a gente pensa nisso, pessoal, a leitura não é algo passivo. A leitura ela depende de interação do texto e do leitor. Então, é o momento que o leitor e o autor vão se aproximar, o autor vai trazer conhecimento, vai propiciar conhecimento, e o leitor, ele também vai mobilizar ideias. Se nós conhecemos pessoas que eles falam assim, nossa, depois que eu li esse livro, minha vida mudou. Por que será que a minha vida mudou? Porque eu comecei a adentrar naquele mundo da leitura, daquelas páginas, e comecei, a partir daquela leitura, ter alguns hábitos, algumas práticas melhores, porque eu aprendi com aquele autor. E a Eliana Brito, ela fala assim, pessoal, é a partir dos objetivos da leitura e do constante confronto entre o conhecimento prévio do aluno e dos dados do texto que nós vamos conseguindo sentido. O aluno, ele pergunta quantas páginas, porque ele não compreendeu aquela importância daquele texto, ele não compreendeu a ideia daquela leitura. Então, quando a gente faz uma leitura falando para o aluno, olha, hoje eu vou ler um poema para vocês, fala um pouquinho desse gênero, nós trazemos aí esse encantamento, esse gosto, esse prazer, nós estamos possibilitando que o nível de leitura, o nível de desejo, o nível de vontade desse aluno, ele vai caminhando para uma compreensão melhor, para uma compreensão de desenvolver aí a sua capacidade. E aí depois nós podemos pedir para ele produzir um texto, nas medidas que essas atividades de leitura, elas estão construindo sentido para ele. Então, o que é legal nós pensar nesta manhã? Leitura depende da relevância que o leitor faz com o texto. Então, o professor, ele tem aí nas mãos, eu costumo dizer que é uma bênção, é uma graça muito grande, divina, né?
de trazer significado e trazer prazer diante daquela leitura. E nós conversamos com alguns alunos, o que eles falam? Eu me apaixonei por conto, que a professora sempre tinha essa prática de trabalhar com contos. E nós vamos pensar agora, para rechear um pouquinho mais a nossa conversa, as hipóteses de escrita. Nós vamos conversar com vocês aqui na hipótese pré-silábica. Essa hipótese, desde a educação infantil, a gente sabe que a criança ela já tem aí um pensamento sobre escrita. Quando ela está na hipótese pré-silábica, ela faz um registro do jeito que ela imagina, porque essa criança na hipótese pré-silábica, ela ainda não tem essa ideia de perceber que a escrita representa aquilo que é falado. Então, o que ela vai, num primeiro momento? Ela vai tentar diferenciar o desenho das letras. O que é possível fazer leitura? Ela lê muito aí com os desenhos. E no segundo momento, essa criança ela vai perceber a ideia de que é preciso algumas letras, pelo menos umas 3 letras, para escrever alguma coisa que ela deseja, alguma coisa que ela queira. Ela não tem essa associação, essa hipótese pré-silábica, ela não tem essa associação de ouvir e de escrever de acordo com a letra que é necessária, a sílaba que é necessária, a palavra que é preciso. Então, as crianças, elas usam de forma aleatória, independente da palavra, independente daquilo que ela vai escrever, ela vai escrevendo lá o que vem na cabeça. Geralmente ela escreve as letrinhas do nome dela, porque ela já tem aí mais confiança, às vezes ela já conhece muito bem o nome, então ela vai aí nessa escrita, ela trabalha muito com rabisco, com minhoquinha, né, que a gente chama de garatuchas. E essa criança ela já vai tendo ideia que no nosso processo aí de escrita, o correto sempre é o quê? Escrever da esquerda para a direita e na horizontal. Então, ela já vai tendo algumas ideias. Olha um exemplo aí, pessoal, de hipótese pré-silábica. Você percebe que a criança, ela não escreve com nenhuma relação aquilo, olha, palavra, ela põe um monte de letra, maçã, olha só, olha a forma que ela escreve bexiga, bolo. Então, você percebe. Aí, quando a criança chega na hipótese silábico sem valor sonoro convencional, nós costumamos dizer que a criança ela já está aí num divisor de águias. Porque o que ela vai começar a pensar? Ela vai começar a passar dessa fase escrita não fonetizada para uma escrita fonetizada. Ela vai começar aí ouvir esses sons e ela vai estabelecer relação com aquilo que ela ouve. Então, as crianças, geralmente, elas começam a representar. Cada som que elas ouvem, elas representam por uma letra. Então, nessas escritas dessas sílabas sem valor sonoro, elas usam uma letra para cada sílaba, mesmo que elas não entendam aí muito bem esse processo. Olha o exemplo aí da hipótese silábica sem valor sonoro. Banana, você percebe? Jacaré, você percebe que essa criança ela se preocupa aí em colocar uma letra para cada sílaba, mas essa letra ela não tem aí muito sentido com a sílaba que está sendo ouvida. E na hipótese com valor sonoro? Aqui a criança já começa a avançar, porque essa hipótese, agora a criança ela começa a representar a letra de acordo com o fonema que ela está ouvindo. Então, geralmente, ela vai colocar uma vogal ou ela vai colocar uma consoante que evidencia este som que ela está querendo transmitir. E geralmente, elas preferem colocar as vogais. E nesse momento, além de saber que a quantidade das letras se relaciona com a quantidade das sílabas das palavras, elas já sabem que tem que variar as letras
ao escrever tanto uma palavra quanto um conjunto de palavras. E elas já vão pensando que as letras precisam ser adequadas ao som que elas estão ouvindo. Então, olha o exemplo aí. Abacaxi. Você percebe aí no abacaxi que ela evidenciou muito bem a primeira letra que ela ouve. O ba, ela faz associação do B. K, você percebe que ela evidenciou o A. Xi, o I. Por quê? Porque é o último som que ela está ouvindo. Olha só como é que ela escreveria macaco ou cavalo, caderno, brigadeiro, menina, martelo, tomate. Então, o que essa criança está fazendo? Ela está tentando representar a letra de acordo com a sílaba que ela está ouvindo. E na hipótese silábico-alfabética, essa criança ela não vai se contentar mais, esse aluno ele não vai ficar mais contente em registrar só uma letra para cada som. Ele vai ver agora que ele precisa de mais letras. Ele já está no processo de pensar sobre aquilo que ele está escrevendo. Então, ela vai colocar muito mais letra do que ela colocava nos registros antigos. E quando você pede para ela fazer a leitura, ela vai pensar, nossa, e aí você pergunta o que está faltando, geralmente ele sabe a letra que está faltando, ele só não conseguiu ali juntar ainda aquela sílaba, mas ela já está o quê? Num processo muito bom de aprendizado. Então, quando ela vai ler o que produziu, ela já vai se incomodando com o resultado, ela pede para trocar algumas letras, ela já vai eliminando outras letras, ela já vai fazendo inferências. E, às vezes, quando ela chega nessa situação, tem professor que pensa que ela está regredindo. Não, na verdade, ela está construindo pensamento, ela está construindo ideia de como que escreve da maneira certa, como que ela deve adequar ao que está escrito. Olha o exemplo aí de silábico alfabético. Vocês percebem que a criança, ela está aí tentando associar cada vez mais a proximidade aí daquilo que ela ouve para transferir no grafema, para transferir para a palavra. E quando ela chega na hipótese alfabética, a gente fala que é uma conquista maravilhosa, que ela já consegue aí produzir os registros, ela já consegue ouvir o som e transformar este som, esse grafema, da forma que se relaciona com a letra que está sendo pedida, com a sílaba que favorece aquela palavra. E o que a gente percebe muitos alunos? Com dificuldades, com problemas de ortografia, de coesão, de coerência. Aí ele chega no 6º aninho, o professor, se ele faz essa intervenção, se ele faz aí esse momento, pelo menos 1, 2 aulas por semana para trabalhar só ortografia, para trabalhar só leitura. Ah, Paula, mas é uma leitura dissociada? Não, uma leitura associada com a ortografia. Então, quando vamos supor, você vai trabalhar um conto do Chapeuzinho Vermelho, dos Irmãos Grimm, por exemplo. Você pode trabalhar esse conto com eles da forma correta, totalmente escrita na pontuação certinho, e depois você pode possibilitar aí, você vai lá no computador, tira todos os pontos de interrogação, ponto final, ponto vírgula, e pede para o aluno aí em dupla, ou individual, ou em grupo, eles tentar, a partir daquela leitura que você fez várias vezes, conversou bastante, foi aí as estratégias, usou as estratégias do título, você pede para o aluno se posicionar com aquele texto sem nada aí de pontos de interrogação, de ponto final. O aluno vai ter que colocar aí, o aluno vai ter que registrar os pontos da forma como ele entende, da forma como ele pensa. Olha que atividade maravilhosa para o aluno conseguir pensar, porque ele já teve uma construção de ideia e agora ele vai fazer essa ortografia, ele vai fazer essa construção de sentido, essa pontuação de acordo com aquilo que ele pensa. E você também pode dar liberdade dele
pensar no que o autor falou, mas ele também pode ter autonomia de colocar aquilo que ele deseja. E aí, quando você recebe de volta aquela reescrita, quando você recebe de volta aquele texto pontuado da forma como os alunos fizeram, você tem uma oportunidade de reproduzir lá no DataShow um dos textos que você julgar mais interessante para fazer uma reescrita coletiva. Então, essas ações, pessoal, essas pequenas atividades, parece que é uma coisa simples que nós fazemos e vocês fazem com muita excelência, porém, ela possibilita o aluno construir sentido. E quando a gente faz aí, por exemplo, o texto aí, esse do Chapeuzinho Vermelho, vamos recortar esse texto em partes, aí o aluno vai ter que colocar o texto em ordem, de acordo com aquilo que ele entendeu, e ele também tem a oportunidade de ampliar além, ou de dar um outro final. Então, nós também estamos trabalhando aí para melhorar essa escrita alfabética. Aí aqui tem as hipóteses, né? Alfabética, que a gente já está aí, quando a gente chega nessa fase, nós estamos com um desafio, o aluno geralmente chega para o PEB 2 aí, com muitas dificuldades, porém, nós temos esta oportunidade de preparar o texto. Qual que é o segredo, Paulinha? Vamos pensar aí, Maria, qual que seria o segredo? O segredo é eu preparar o texto e eu já escolho as palavrinhas, vamos supor que eu vou problematizar. Naquele texto eu já posso partir para a lousa ou para o DataShow, para o computador, não importa o veículo que você esteja transmitindo essa aula, do título do texto você já vai construindo outras palavras, outras possibilidades de palavra, de ideias, de construção de sentido só do título. Então, quando você chega no texto, você pode já deixar sublinhado, vamos supor, se for um sexto ano, deixar o texto em negrito, umas palavrinhas em negrito. Então, você já seleciona algumas palavras que você vai problematizar, provocando aí essa construção de sentidos. Porque sempre tem aquela quantidade de aluno que tem uma fragilidade, que tem uma deficiência. E aí nós estamos, pessoal, com esse desafio nas mãos. Qual o desafio? O SAEB está chegando, o sexto ano não faz SAEB, né? Se nós formos pensar, a primeira série do ensino médio também não faz o SAEB, porém, nós temos lá no quinto ano que as habilidades de procedimento de leitura, nós temos no nono e na terceira série do ensino médio. Quando a gente vai lá para o quinto ano, nós vamos lá para o nono ano, para a terceira série do médio, nós vamos perceber que os procedimentos de leitura são os mesmos, os descritores que cobram são os mesmos. Localizar informação explícita no texto, inferir o sentido de uma palavra ou de expressão, inferir uma informação implícita em um texto, identificar o tema de um texto, distinguir um fato da opinião relativa a este fato. Então, quando a gente possibilita lá as estratégias de leitura desde o sexto ano, nós vamos fazer um movimento de olhar para trás agora. O aluno que está no quinto ano, com certeza, com a pandemia, ele vai estar aí com um retrocesso, com defasagem de terceiro ano. Um aluno que está no sexto ano, possivelmente vou ter que trabalhar as atividades, eu vou ter que trabalhar as habilidades de quarto e de quinto ano. Um aluno está na primeira série do ensino médio, eu vou olhar lá para o currículo, pensando aí na competência dele para oitavo ano, para nono ano. E eu vou possibilitar a leitura em voz alta, eu vou possibilitar que o aluno leia, eu vou partir do título, como nós já falamos, para construir outras palavras, eu vou fazer leitura compartilhada. Aí vamos pensar aí no pré-texto, nós estamos pensando aí no pré-texto, durante o texto e no pós-texto. Nesse pré-texto, a gente vai ter referência aí, quem que é o autor deste gênero, que gênero que é esse que nós vamos ler, que ideia que esse autor está nos trazendo, o que será? Olha, gente, nós vamos trabalhar aí essa reportagem, essa notícia, e aí nós vamos construir aquele lead com o aluno, por exemplo. Durante o texto, que perguntinhas que você pode mobilizar para você trazer estes descritores
lá para a sua aula, lá para aquele texto. O pós-texto, aí eu vou possibilitar que o aluno faça as questões, ele faça aí as atividades de interpretação. E quando a gente fala em repertoriar essas possibilidades, eu acho que repertoriar é a palavra-chave, nós percebemos que nós estamos com uma responsabilidade e, ao mesmo tempo, com uma oportunidade de marcar a vida destes alunos com o trabalho, com a leitura, com o letramento. Então, nós sugerimos aí nesta manhã que vocês, nesse pensamento, nessa construção desse alfa letrar, quando vocês forem trabalhar qualquer gênero, fala para o aluno que gênero que é aquele, se é um poema, se é um conto, se é uma fábula, não importa se ele está no 6º ano, na primeira série do ensino médio. Quanto mais você fala o gênero, fala um pouquinho desse gênero, coloca lá na lousa, evidencia esse título, possibilita aí uma construção de nuvem de ideias, chuva de palavras, né? Nuvem de palavras, tem tantos nomes que nós podemos dar, no sentido de nós fazermos inferências desse título. Vamos pensar aí no 6º ano, o nome dos colegas, a partir do nome deles, eles vão aí fazendo referências também com o nome de outros livros, e aí a gente vai construindo outras palavras, de maneira que esse aluno ele vai se posicionar diante desse texto, e aí nós vamos querer que ele pense, será que ele consegue observar essa informação que está na cara, essa informação que está implícita? Será que ele consegue ver o sentido dessa expressão? Quantas vezes nós analisamos aí o SARESP, analisamos uma avaliação do SAEB, e a gente percebe que é uma palavra, uma expressão simples. O aluno erra aquela questão. Então, nós precisamos aí possibilitar que ele tenha ou o dicionário, ou o Google, ele tenha a oportunidade de pesquisar esse sentido desta palavra, esse sinônimo desta palavra. E a informação implícita é quando eu possibilito o aluno fazer as entrelinhas, aquela leitura que está por trás. Nós sabemos que é difícil, é complicado, mas o professor, vocês fazem com excelência esse trabalho. E o tema, às vezes ele tem dificuldade de distinguir assunto de tema. Vamos supor, o assunto, fome. O assunto é global, mas o tema é aquilo que está o quê? Relacionado, dentro daquele assunto geral, relacionado com a ideia do autor, com a construção que o autor está me possibilitando. E tem aluno que ele não consegue, nem na 3ª série do ensino médio, identificar o tema de um texto. Por quê? Porque ele faz uma leitura superficial, ele faz uma leitura rasa, ele não aí se apropria dessas ideias, desse aprofundamento. E distingue um fato de uma opinião relativa ao fato. Então, eu vou possibilitar aí que ele tenha o contato com textos dissertativos, com textos argumentativos. Se nós fôssemos fazer aí Paula, vamos fazer uma construção aí de ideia desde o 1º aninho até a 3ª série do médio. Então, olha, no 1º ano ele vai apreciar os poemas, ele vai ter contato com os poemas. Já no 6º ano, nós temos aluno que já construiu livros, são poetas, tem escolas que já fez aí esse portfólio de poesias, porque o aluno se apaixonou pelas palavras, se apaixonou pela escrita. Então, nesta manhã, pessoal, nós queremos trazer para vocês aí esse universo desse letramento, dessa decodificação dos signos, essa construção dos signos, esse juntar as sílabas aí, mas a gente sempre vai partir para o ponto analítico, é sempre do texto para a palavra. Nós não vamos fazer de uma forma sintética, da palavra para o texto, não, porque nós queremos repertoriar esse aluno com ideias, com embasamento, com pensamentos, de forma que realmente ele saiba aí ter uma cultura, ter uma herança. E nesse momento, nós queremos
ouvir aí um PC, ouvir um professor que tem aí algo para complementar e para compartilhar conosco. A palavra está aberta, nós temos uns minutinhos. Gostaria de ouvir aí. Alguém tem alguma prática? Alguém gostaria de falar? Então, eu acho que as escolas aí, né, que já estão tendo uma experiência exitosa em relação a tudo isso que você está falando, podia relatar brevemente, né, para os demais, que, como eu disse lá no começo, é possível e dá para fazer, mas todo mundo abraça a causa, né? Então, a gente tem aí escolas com boas experiências que poderiam compartilhar com a gente aqui. Então, pessoal, nossa ideia nesse tempo aí, nesse pontapé inicial, é nós pensarmos um pouco nessa alfabetização, nesse letrar, essa capacidade aí de construir sentido, construir compreensão para os nossos alunos. A nossa ideia nas nossas próximas formações é nós trabalharmos com oficinas e nós acreditamos aí, com a mão na massa, nós vamos repertoriar vocês, nós vamos ampliar também o nosso trabalho, pensando o que é possível fazer, porque agora o aluno é nosso, e nós temos essa riqueza pedagógica, nós trazemos aí, nós falamos que é o texto, e com esse texto nós conseguimos trazer esse aluno para o mundo das palavras, para o mundo das ideias, para o mundo da escrita, e que essa formação tenha contribuído nesse momento que nós desejamos aí fazer esse percurso, fazer esse pontapé inicial, e o que vocês precisarem de nós, nós estamos aqui. Ninguém quer falar? Agradeço aí cada PCNP que está conosco nesta manhã, nos respaldando, nos auxiliando. A Maria Paula sempre aí acompanhando os anos iniciais. Nós pedimos para vocês não deixar de responder a nossa lista de presença, tá bom? Ou vocês podem posicionar o QR Code aí. Aí, Maria, bastante coraçõezinhos. Ficamos felizes, né, Mar? Muito bom, viu? Estamos sempre à disposição de vocês. Aí vocês podem estar respondendo, possivelmente, né? Ah lá, a gente fica feliz, né, Maria? Muito bom. Pode parar a gravação, Mar? Nós queremos deixar essa frase